Então, olá a todos, boa tarde. Este vai ser o primeiro encontro do projeto de Mitologias de Declínio e Renovação. Este vai ser um de vários, e este primeiro vai estar dedicado e vai ter como título Práticas Artísticas, Imagem e Representação. Antes de mais, referir que este projeto, como a doutora Ana Melino estava a referir muito bem, vai ter como preocupação principal não só promover pensamento crítico, mas igualmente também defender Torres Vedras como um polo cultural dedicado à inovação cultural e promover a componente pedagógica ou cultural de Torres Vedras e, acima de tudo, ser um espaço onde se possa questionar, perguntar e pensar coletivamente também que tipo de discursividades é que fazem sentido hoje. O projeto vai passar por vários tópicos, vários domínios. Vamos começar com práticas artísticas, à qual esta sessão se reporta hoje, e depois vamos passar pelo conceito de decrescimento, vamos passar pelo conceito de mitologias, e que mitologias é que vigoram hoje, e que mitologias é que queremos contrapor, ou pensar, ou contribuir com para além das que existem hoje, e pensar também a relação cidade-horta. Portanto, todos estes aspectos vão estar a ser debatidos, questionados, pensados, considerados, o que também pode significar a alteração ou a reorganização da própria formulação do projeto ou a disposição de como ele acontece. Dito isto, gostava de agradecer diretamente à doutora Ana Umbelino pela disponibilidade e pelo interesse para com o projeto, que me parece, pelo qual ficamos bastante agradecidos. Igualmente à Catarina Sobreiro, igualmente à Joana Alves e à Beatriz Faria, que têm sido incansáveis e fundamentais na materialização concreta deste projeto e nas questões mais logísticas, que são igualmente fundamentais. E agora sim passar à sessão efetiva e às oradoras que pude convidar hoje e que fico muito grato que aqui possam estar hoje, nesta sessão, e que são elas a Tânia Giroto Marcelino, a Rita Senra e a Raquel S., para quem vou fazer uma breve introdução, e depois começamos então os tópicos que decidimos abordar. Eu vou começar pela Raquel, que trabalha a partir do Porto como dramaturga, escrevendo e dirigindo as peças da sua autoria, é fundadora e criadora da estrutura Noite Herdeira, a partir da qual estreou 3 peças, se não estou em erro: Longe, Amor Demónio e Ruído. A Rita Senra, que é artista visual que trabalha e vive no Porto, apresenta trabalho desde 2013 e é membro do Sismógrafo, que é um espaço cultural no Porto também. Depois a Tânia Giroto Marcelino, que é artista visual independente, curadora e produtora cultural a viver e a trabalhar em Lisboa, que apresenta trabalho desde 2012 e que é neste momento curadora em residência do Estudo Espada, no Barreiro. E dito isto, começando pelos tópicos que, entretanto, isto é algo que parece a mim importante abordar, houve uma discussão prévia e que vai continuar nesta conversa também para fortalecer e substanciar o que está aqui a ser discutido hoje, e uma das questões que nós, entretanto, tivemos a oportunidade de abordar até agora e pela qual eu vou começar, e que está no título do projeto, é a questão das mitologias. Nós falámos sobre isto e eu gostava de saber, antes de mais, também para poder abrir muitos pontos de contacto do que vamos aqui falar hoje, que mitologias é que vos parecem a vocês que existem hoje nas práticas artísticas, para além desta mitologia do artista? Nós falámos disto hoje, mas se há alguma para além desta, ou se não existe mais nenhuma para além desta, só esta em si já é complexa, já condiciona muito, afeta, influencia muito da prática artística que é feita. Eu vou deixar aberta para qualquer uma de vocês, quem estiver mais à vontade pode começar. Eu acho que depois do que tinhas falado desta mitologia do que é ser artista, possivelmente não é a única, não é? Mas é muito relevante. E também, há pouco, quando estávamos a falar, antes de gravarmos, eu fiz esta distinção, como ser artista, como há quase 2 leituras. Há o meu trabalho artístico, as minhas peças, por exemplo, os meus objetos, as esculturas, e a minha prática artística, ou seja, aquilo que eu faço como profissional. E aí, então, essa mitologia do que é ser artista, acho que toca mais nessa segunda leitura, nessa segunda camada, nessa segunda vertente. E que depois, com certeza, que afeta a outra, né? e
os trabalhos em si. O que é que eu posso dizer? Que acho que nós concordamos que também viemos parar a nossa prática artística com idealizações e com preconceitos também do que é ser artista. Eu acho que é engraçado porque há pouco tu também disseste que achavas que era uma coisa assim, que lembras-te antes de começares a estudar e começares a praticar que era uma coisa muito diferente e que não nos diziam que era tão difícil, mas eu acho que sempre teve essa noção, só que mesmo isso era uma mitologia assim, muito idealizada, que é um trabalho árduo e difícil e assim, somos tipo nós contra o mundo, assim, heroínas, mas depois na prática sente-se de uma maneira e relacionamos com isso de uma maneira muito diferente, não é nada heroico. Bom, mas tem essa componente árdua, tu também falaste disso, não é? Tu até falaste de uma coisa que eu acho que era importante trazer aqui, que é, tu disseste que era importante de alguma forma não desistir e que era importante até resistir. Sim, eu acho que é muito importante. Pois, mas não é óbvio, não é, Tânia? É um doloroso que não é óbvio e que às vezes está em coisas concretas, mas que tu não as consegues explicar um ou dois pontos. São, como é que eu posso dizer isto? Então, há assim essa romantização do artista e das artistas, e eu lembro-me que fui refém dessa ideia também, porque na minha família, e acho que isto também é o contexto é sempre muito determinante na forma como tu encaras o teu futuro e como ele vai acontecendo, e no meu caso eu não tinha qualquer referência, não há... Eu fui a segunda pessoa na minha família a ir para a faculdade, então só por aí já era um território novo, totalmente novo, quanto mais ainda belas artes, não havia qualquer referência. Claro. Então, claro que eu vivia daquilo que ouvia e do que lia ou do que idealizava na minha cabeça. E mesmo essa dificuldade toda que tu estás a apontar, que trazem-te essa consciência ou apontam-te essa dificuldade, mas no dia-a-dia eu sinto isso, ela acontece de formas muito subliminares, de estar em 5 part-times para poder ir para o ateliê ao fim de semana. E quando estás comigo no dia-a-dia, essa dificuldade não se sente de uma forma óbvia, porque eu não a transmito. E acho também que a nível dessa ideia da mitologia, né, nós não só criamos a ideia deste corpo de artista genial que é capaz de a qualquer momento dissipar o mais gelado que existe em nós, como dizia Kafka, mas depois também criamos por outro lado esta coisa do artista que vive na miséria, mas também ele vive na miséria, mas é porque quer mesmo e está dedicado àquilo. Eu acho que, por um lado, apesar de uma pessoa ter sempre contacto com isto, né, com esta ideia de que vai haver precariedade, agora assim menos romântico um bocado, vai haver precariedade, vai ser difícil, eu acho que ainda assim há sempre momentos em que a realidade te surpreende um bocado, não é? Porque quando falamos, por exemplo, sobre o que é ser artista, eu acho que uma grande parte das pessoas não tem noção nenhuma, que não trabalho neste meio, da quantidade de candidaturas que uma pessoa faz. Sei lá, neste momento estou a preparar 4 candidaturas, por exemplo. Quantas candidaturas temos de fazer? Quantos nós recebemos para ter um sim, por exemplo, se nós fizéssemos essa média? E depois também, pronto, de facto, eu sinto que, pelo menos eu que trabalho na área teatral, é um bocado diferente, mas trabalhamos muito projeto a projeto. E entre esses projetos, o que é que acontece? O que é que nós temos para também não ficarmos totalmente dependentes de ter de fazer, ou seja, uma coisa que eu estava a falar também há um bocado, que eu acho que é muito importante para mim ter sempre outros trabalhos de forma a não depender totalmente da minha prática artística e para não saturar demasiado essa prática artística, mas por outro lado, como é que se faz este balanço? Acho que eu sinto que isso é uma dificuldade grande e que depois também tem a ver com a mitologia da imagem do artista é criada com pessoas que têm oportunidades, com uma geração de artistas tiveram sempre a oportunidade de viver numa espécie de Olimpo, não é? Em que eles, é muito difícil, mas eu estou aqui na minha casa, não sei onde pintar, ou seja, também acho que essa mitologia é criada por
um nível de privilégio, sim, que também é muito difícil, porque também é difícil integrar, né? Porque a vida da maior parte das pessoas hoje em dia já não tem, apesar de continuar a ser um meio muito composto de algum privilégio, acho que não estamos a falar já de classes tão altas como já foi anteriormente, por pois exemplo. Pois isso é uma mudança determinante. Hoje em dia tens centenas de pessoas todos os anos a serem formadas em artes plásticas, ou em teatro, ou cinema, e isso muda bastante o território e a forma como as práticas também acontecem. E isto conflui naquilo que estávamos a falar anteriormente, que é como é que todas estas componentes influenciam de forma muito concreta a prática artística, para além, por exemplo, desta questão que já falámos, de ter de estar, por exemplo, constantemente dependente de bolsas ou constantemente dedicada a candidaturas. Como é que é condicionada para além desses aspectos? O que já em si já é extenuante. Até mesmo a questão do que estavam a falar, desculpa. Não, eu ia responder, na verdade. Eu sinto que desenvolvi uma espécie de pensamento mágico, que é o quê? Que é pensar que o orçamento é um elemento do projeto como a pessoa que faz, ou como, sei lá, se pensarmos pintura a óleo, para mim o orçamento é um médio, como o óleo, digamos assim. Ou seja, porque eu acho que estando constantemente a embater nestas questões, né, em teatro ainda por cima depende de coisas muito particulares, como quantas pessoas podes contratar, se podes ter vídeo no espetáculo ou não, essas coisas, né? Eu acho que tento pensar que é uma condicionante que é uma parte dos elementos do próprio projeto, porque sinto que senão há sempre uma sensação de estar em perda e falha em relação a uma ideia que me provoca muita angústia. Então eu já assumi que a ideia é sempre só o ponto de partida para o que depois vai ser realmente o que vai acontecer, que tem muitas condicionantes, entre elas, por exemplo, o orçamento, né? Que eu acho que a nível material é uma coisa que faz muita diferença. Até uma questão muito ligada à responsabilidade ética, não é? Tu precisas de saber quanto é que podes pagar àquela pessoa, quantas pessoas podes pagar. Claro. E isso influencia o trabalho que tu estás a fazer diretamente, por exemplo, no teatro, que se calhar em artes plásticas é ligeiramente diferente. Sim, acredito que tenha bastante diferenças, né? Porque, sei lá, não sei, eu acho que é diferente. Por exemplo, eu estar a dirigir uma peça e a escrever ao mesmo tempo e estar a desenvolver isto com atrizes presentes, ou eu desenvolver antes e depois ter de estar com as atrizes, são coisas totalmente diferentes a nível orçamental, não é? Claro. Por exemplo. Pois, isso nas artes visuais eu sinto que tem mudado nestes últimos anos também pelos artistas terem de tomar uma outra posição. Por exemplo, era bastante notável sei lá, 2016, 17, as primeiras candidaturas a que eu acedi, era bastante notório que eram feitas ou para teatro ou para festivais de música, e as artes visuais, aquilo era às vezes ridículo de como é que os formulários estavam colocados, não se adequavam de todo às nossas necessidades. E, entretanto, já houve uma mudança para melhor. Hoje em dia, por exemplo, os apoios da DG Arte já estão bastante adaptados às artes visuais. E agora, olhando para trás, entendo que poderá provavelmente vir daí, desta necessidade de... Há uma nova massa de artistas. Como é que se acomoda isso, não é? E como é que eles criaram lógicas também de produção. E, por exemplo, no Porto, onde eu trabalho, é bastante também notável os grupos que se formam e a comunidade que existe para além da instituição ou para além das galerias. O circuito de espaços independentes no Porto é, acho eu, bastante maior do que, por exemplo, em Lisboa. Também tenho essa sensação. Sim, e vem muito desta necessidade de fazer, porque realmente não existia nada na cidade, muito por causa do tempo do Rui Rio, que a Raquel ainda há pouco falou. Eu acho que as mitologias estão obviamente a adaptar-se aos dias de hoje. Agora, não sei que imagens é que resistirão daqui a uns anos do que está a ser feito agora, mas a prática artística já não se faz nos moldes só. Mas também às vezes pode parecer quase que é uma mudança aparente. A imagem, porque na verdade depois são os artistas a lutar, não é mesmo? Contra todas as adversidades. Portanto,
Sim, porque muito existe o difícil. Criatório, existe a BG Artes, mas não abrange toda a gente e depois continua a haver sempre... Ou seja, eu sinto muito como artista que eu faço as coisas porque eu quero e se eu estiver à espera das condições, nem são as melhores, nem ideais, às vezes só suficientes, então não faço. E entre decidir entre não fazer e fazer, eu vou fazer e eu estou refém disto também. Talvez se eu não fizesse, conseguia também forçar mais que as condições fossem melhores não só para mim, mas para outras pessoas. Mas porquê é que tem que ser eu? Tem que ser eu a tomar essa decisão? Sim. Eu vou falhar aí e acho que faz sentido também eu falhar, porque não é da minha responsabilidade. Depois também acho que há diferentes níveis de responsabilidade, tem a ver com os diferentes níveis de poder. Tu até se calhar tens outra perspectiva enquanto produtora também, e alguém que está da parte de fora, não sei se concordas. Em relação... Enquanto curadora, porque também acabas muitas das vezes por se calhar pensar a questão do financiamento, do orçamento, de como é que tu pensas um projeto, que se calhar de outra forma, com mais conhecimento, não, com mais perspectiva. Pode não ser verdade. Sim, talvez. Acho que sim, acho que fui acrescentando algum conhecimento, algumas informações, mas acho que de base é mais ou menos a mesma forma de trabalhar e parte do mesmo ponto. Tanto para o meu trabalho enquanto artista visual, como eu a produzir ou a fazer a curadoria do trabalho de outras pessoas, parte sempre da vontade e de trabalhar com os recursos que tenho, normalmente são muito poucos. Só que parece mais fácil, isto é uma nota muito pessoal, parece mais fácil quando eu estou a trabalhar para outras pessoas, porque estou a fazer esse sacrifício para outras pessoas e é mais fácil, parece que é mais concreto. Não sei se é porque também como artistas visuais, e provavelmente tu também sentes a mesma coisa, nós temos que fazer muita coisa, nós não podemos ser só artistas, temos que produzir o nosso próprio trabalho, temos que contextualizar tudo, e então é muito difícil encaixar tudo ao mesmo tempo. E depois no meio disto tudo há toda a ansiedade de um trabalho autoral. Eu lembro-me que na minha última exposição, apesar de estar tudo mais ou menos controlado, eu precisava de ajuda de ser aquela pessoa que eu costumo ser para as outras pessoas. E apesar de eu estar segura com o meu trabalho e de gostar dele, que acho que é muito importante, mas é normal, porque é uma coisa é autoral, e nós vamos apresentá-lo, é normal as pessoas ficarem ansiosas e nervosas. Se calhar os últimos anos, não sei se isto faz sentido ou não, mas de acordo com o que estão a dizer, se calhar os últimos anos têm sido úteis em atualizar esta ideia da mitologia do artista autónomo, do artista que faz tudo sozinho, que faz só o trabalho e não precisa. Se calhar tem de fazer se calhar está a ficar óbvio que acontece aqui uma quantidade de coisas à volta que não estavam evidentes. Sim, e deixa-me acrescentar uma coisa, eu acho que apercebi-me que e isto tem a ver, ou seja, com o meu trabalho enquanto artista visual, mas lá está com a minha prática artística que se expande em diferentes atividades, eu perceber que eu preciso de certas coisas que não tenho, portanto, eu tento criá-las para as outras pessoas, porque de certa maneira isso é estar a criar para mim, porque eventualmente alguém vai criar para mim também, por quase... Rede de... Sim. E porque eu não posso fazê-lo para mim, porque eu não posso desdobrar. Mas posso fazê-lo para... Então não sei, é quase tentar acreditar que eu vou fazer isto também vai acontecer para mim. Mas sim, é o que eu posso fazer, eu sinto. Isso é uma coisa curiosa, porque quando eu criei a minha companhia, que na verdade na altura foi porque me propuseram uma coprodução e eu já queria criar a Noite Arder, mas não tinha ainda pensado sobre isso a fundo, não tinha decidido a criar. E quando eu criei, uma das coisas que foi mesmo importante para mim foi pensar que não era uma questão só estética, também era uma questão ética, ou seja, que tinha a ver com criar práticas de trabalho específicas, práticas de relacionamento específicas, tentar corrigir coisas, se calhar que em outros sítios que eu trabalhei não gostei, ou seja, se calhar quando uma pessoa sente que está a criar um espaço, mesmo que estes espaços sejam pequeninos, se calhar, mas já consegue
trazer alguma coisa e já alterar alguma coisa. E de facto, se estás sozinha, se eu tivesse só, sei lá, acho que contratam-me para fazer um texto, se calhar aí não teria a mesma forma de pensar, né? Porque acho que é quando tu sentes responsabilidade também que vem essa necessidade de eticamente mudar as coisas. E se calhar tu por ti, se estás só a lidar contigo própria, não vais sentir essa responsabilidade, né? Eu acho muito importante a questão aqui a mencionar, porque parece-me que há qualquer coisa que está a ser ou transformado ou atualizado, no que toca a estas mitologias, mas eu gostava de passar ao vosso trabalho e de falar de algo que nós também falámos mais ou menos anteriormente, que é no trabalho de cada uma, e nós temos aqui parte do trabalho da Tânia e da Rita, e depois apresentaremos de outra forma o trabalho da Raquel. Eu gostava que, no que toca a estas questões de imagens, ou seja, estamos a falar de mitologias também são imagens para além de texto e de narrativas e de histórias, e agora num exercício mais especulativo, panorâmico foi a palavra que eu utilizei há pouco e que se calhar vou utilizar de novo, que imagens é que vos parece que os vossos trabalhos procuram criar? Parece-me a mim que os trabalhos tendem sempre para alguma coisa. A pergunta é para onde e do que é que... E como é que isso se relaciona com o que está a acontecer à volta? Que imagens é que o vosso trabalho procura construir? Ou procura analisar ou investigar? Vou aproveitar só para não me esquecer do que ia dizer. Eu acho que relaciona ainda com a mitologia, porque eu acho que às vezes o meu trabalho tem a ver com infiltração. Ou seja, trabalhar um bocado com esta ideia de caruncho, uma coisa que rói, devagarinho, sendo que, por exemplo, se pensarmos que a mim me interessou trabalhar sobre os Lusíadas, por exemplo, a mim não me interessava fazer uma peça a dizer os Lusíadas são errados porque isto, a mim interessava encontrar imagens que contrapusessem, por exemplo, uma ideia muito monolítica acerca do que é a pátria, do que são os outros, do que é que são os descobrimentos, como é sempre usado o termo. E eu acho que me interessa pensar como é que esta infiltração, em vez de ser feita com um discurso panfletário, pode ser feita através de imagens que sejam quase de avesso, por exemplo, ou imagens que tragam um lado abstrato que tu, quando estás a relacionar com o objeto, não tens. Por exemplo, sei lá, nos Lusíadas, no Invasão, que foi uma peça que eu escrevi e dirigi no Teatro Experimental do Porto, em criação com a Joana Montalverne e com a Maria Inês Peixoto, que eram atrizes da peça. Esta peça, por exemplo, a mim interessava-me pensar como é que, sei lá, a imagem das despedidas de Belém, das mulheres a chorar, não sei o quê, como é que isto tem relação, por exemplo, com o fado da Amália? Ou como é que a Ilha dos Amores, se nós literalizarmos o discurso das ninfas na Ilha dos Amores, quão burras é que elas parecem? Vamos brincar também neste sentido. Então eu acho que para mim, a nível de criação de imagem, e acho que o teatro tem essa capacidade de estar com as pessoas ao mesmo tempo, me interessa muito a possibilidade de criar uma imagem que infiltre a ideia, ou seja, não é propriamente dar uma resposta sobre um problema, mas mais, como é que eu procuro uma imagem que coloque perguntas, mesmo se não são perguntas discursivas sempre. Eu acho que às vezes são perguntas que é mais acrescentar um atrito à maneira como eu lido com este texto, por exemplo, no caso dos Lusíadas, ou com, sei lá, a ideia de saúde mental. Eu fiz um espetáculo em novembro, estreou no Teatro Ana Maria, a atriz era a Maria Jorge, chamado Cadernos de, foi feito a partir de uma caixa de cadernos. Uma amiga minha escreveu cadernos, escreveu durante 21 anos cadernos e deu-me uma caixa que tinha 41 cadernos, e eu fiz uma peça a partir desses cadernos. E uma coisa que me interessava muito pensar era como é que, por um lado, tudo que nós, na relação com estes cadernos, podemos criticar a nossa própria ideia de identidade monolítica do eu sou isto, eu não sou isto, como é que nós infiltramos estas certezas, e por outro lado, como é que também, porque depois também acho que o presente, como estavas a dizer, também é importante, e quando estás com as pessoas aqui ao mesmo tempo, como estás no teatro, eu acho que é importante criar essas inquietações imediatas. Por exemplo, nesse caso, o que é que significa tu pensares ao longo de 21 anos sobre a tua própria autoextinção?
O que é que isto significa? A nível de saúde mental ou de ideação suicida, como é que nós podemos infiltrar este pensamento para não darmos, por exemplo, por garantido que eu tenho uma identidade a preservar, que é o meu e que é claro, e que eu vou sempre querer preservar. Pronto, não sei se estou a ser muito clara, mas o que eu queria dizer com isto é, a mim interessa-me criar imagens que às vezes até são muito abstratas, mas que na verdade encontrem uma brecha que permita fazer perguntas. Estavas a mencionar, só um pequeno parênteses, sim, por causa do trabalho de Lusíadas que tu estavas a referir, às vezes esta questão das imagens, que é uma questão que a mim me preocupa bastante e que trago várias vezes, também pode parecer bastante abstrata, mas quando tu estavas a falar eu estava-me a lembrar, por exemplo, porque é um sítio onde passo muitas vezes para ir trabalhar, no jardim da Praça do Império, que foi agora reconstruída e que teve ali tiveram uns trabalhos. Há imagens muito concretas, por exemplo, que estão no chão, não é? Ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto é, há um conjunto de imagens que nos rodeiam, quer sejam elas metafóricas, quer apareçam elas no teatro ou na Praça do Império, que são concretas e que populam, ilustram o nosso contexto de realidade e que me parecem a mim fundamentais. Portanto, quer seja na prática artística, quer seja fora delas, este interesse de que imagens surgem e que impacto é que elas têm, vem de uma questão muito concreta. Claro. Tu estás, por exemplo, as imagens que materializa a peça de cadernos por mais individual ou abstrata, como tu disseste, traz qualquer coisa de fundamental, por exemplo, no que toca numa coisa muito mais direta ligada à saúde mental. Isso é fundamental, que hoje por acaso é muito mais sim, falado. sendo que eu acho que se tivesse feito uma peça em que a pessoa chegava à boca de cena e dizia a saúde mental é um problema, as pessoas pensam em suicidar-se, algumas, outras não. Acho que se calhar não é, na minha prática artística, não é o que faz sentido como forma de comunicação. Então, encontrei outra maneira, né? Pronto. Por exemplo, sendo que acho que o que me interessa também em trabalhar como artista é isso, que é procurar a maneira de fazer, como se eu nunca soubesse o que estou a fazer, tivesse de inventar. E acho que é isso também que me agrada, que é como é que eu invento a maneira de infiltrar isto. Bem, já falei nesse tempo. Eu gostava de saber a vossa perspectiva, porque se calhar, digo eu, imagino eu, que a vossa experiência é diferente, porque frequentemente trabalham com objetos. Como é que é pensada a imagem, ou faz sentido sequer no vosso trabalho ou não, relativamente ao, por exemplo, que está aqui? E acho que era uma boa oportunidade, se calhar, se quiserem, para falar do vosso trabalho, não sei. Posso falar? Sim, fala. Então, vem num momento esta pergunta em que no início deste ano eu estive numa residência, já tive a oportunidade de vos dizer, e era uma residência, era um curso, pronto, e recebíamos artistas que eram tutores e que estavam connosco durante uma semana. E eu fui confrontada, por mais que uma pessoa com... a coisa era, tu dizes-me tantas coisas que contém, que o teu trabalho contém, e eu quando olho para ele não aceda a nada do que tu me estás a dizer. Então, eu estou neste momento em que estou a pensar se me interessa a mim, porque uma dessas pessoas, que foi das pessoas que eu mais gostei de ter contacto nos últimos anos em contexto de trabalho, colocava-me a pergunta assim, desta forma bastante direta, de como é que tu podes passar tudo isso que tu me dizes para as tuas imagens. E eu não sei se quero isso. Era artista, a pessoa? Sim, era artista e foi mesmo uma das pessoas mais interessantes com quem eu tive contacto nos últimos tempos. Mas, pronto, e estou neste momento em que não sei se para mim faz sentido, se isso é uma boa questão, porque realmente eu tenho essa consciência, realmente as coisas que eu faço, para quem olha para elas, quem as vê, não acede ao que para mim são o que me leva a fazê-las. Era aquilo que estávamos a conversar há pouco. Ou seja, eu tenho... E o que é que te leva a fazê-las? Se calhar é a minha pergunta. Pois, o que é que me leva a fazê-las? Há uma série de coisas que passaram a ser charneiras no meu trabalho, como, por exemplo, aquilo que falávamos há pouco de... A certa altura, eu, quando comecei a fazer
o meu trabalho de uma forma mais constante, o que acontecia era que eu estava constantemente só a pegar em material. Eu era de pintura, estava no curso de pintura e habitualmente na Faculdade do Porto há muito um lado ainda muito académico, da pintura a óleo e fazer retrato à vista, etc. E esse primeiro ano em que é bastante académico, eu quase que ganhei uma alergia à pintura porque eu ficava nervosa. Passava imensas horas a fazer tintas e adorava fazer as cores e depois quando chegava a hora de aplicar a tinta eu estava a sentir tanta pressão que não conseguia. Então nos anos seguintes dei por mim só a ficar rodeada de papéis, de tesouras e de colas. E então a certa altura, pelo confronto, aquilo que estava a dizer-vos há pouco, pelo confronto que era constante de porque é que não fazes desenho em maior escala, porque é que não experimentas outros materiais mais nobres. E isso não me interessava, aquilo estava-me a acontecer de forma natural e não me interessava. E então comecei a pensar sobre isso, de porque é que me estão a querer exigir estas coisas, porque é que esperam isso de mim. E comecei a fazer disso quase um manifesto para mim própria. Então vou fazer com os materiais que as crianças usam na escola, papel, tesoura, cola, e do gesto mais simples que eu puder. E frequentemente disseste tu, acho eu, materiais que por norma também não eram muito utilizados ou tinham sido descartados? Ou... Sim, depois havia uma... Sim, porque por uma questão prática, que era onde é que eu encontro os materiais que me interessam e a preços que eu consiga pagar. E então ia pelas papelarias que tinham stocks que já ninguém queria saber, no Porto, e também me interessava esse contacto com as pessoas, o que eu tinha de estabelecer até chegar ao armazém deles e criar esses laços que inevitavelmente também lá estavam enquanto eu trabalhava através deles. E depois, claro, isto é por fases e consoante o momento em que nós estamos e, sei lá, depois houve um momento em que quando saí da faculdade tinha muito que ver com o sentir que tinha de fazer e que tinha de prestar provas do que é que estou a fazer depois da faculdade, se continuo a ser artista, essa ideia, o que é que quer que ela signifique. E houve um período em que era pensar sobre então o que é ser artista. Para eu ser artista ou me considerar artista ou que os outros me vejam artista, significa que eu tenho de ir todos os dias para o ateliê. Hoje em dia estou em paz com isso, não consigo. Então o artista, para mim, o meu trabalho não depende de uma prática diária. Quero acreditar que ele se vai fazendo de outra forma e noutros momentos, como este aqui, obriga-me também a pensar sobre aquilo que vou fazer quando lá voltar. E o que tínhamos mencionado, desculpa interromper-te, que a Tânia também tinha falado há pouco, de muitas vezes a prática artística não ser só o trabalho artístico, ser coisas que estão à volta, em redor, que se estendem para lá de... Sim. Não sei. Sim, por exemplo, tal como a Tânia também, ao fazer parte do sismógrafo, isso obriga-me a pensar também na condição do artista através dos outros, porque a grande parte do meu tempo, porque lá faço trabalho de produção e de assistência de artistas, é também a pensar nos outros, que me ajudará depois a mim. E se calhar de alguma forma, como tu estavas a mencionar, a própria experiência não era da Lourdes de Castro, mas queria dizer que tu estavas a falar que tinha aparecido num documentário e que muitas das vezes todos aqueles gestos e ações que apareciam era a Lourdes de Castro. Sim. Que se estendem para além, que voltam muitas das vezes a informar a prática e que se calhar... E que podem ser mais poéticos ou mais políticos, claro. Mas que é sempre político, porque só o ato de continuarmos a querer fazer disto um modo de vida já é muito político, como ainda há pouco na introdução foi dito, não desistir. A intelectualidade já, ou aquilo que não é um bem material, não tem lugar nos dias de hoje. E isso também foi uma outra fase determinante no meu processo, de sentir que tinha de estar a uma velocidade qualquer que não era a minha. Porque eu, desde miúda, que sou sempre mais lenta, que demorava a comer, que demorava a escrever, que demorava a pintar,
E isso também estava a ser um entrave para mim. Então, outra vez, então o meu trabalho vai ser lento e vai ser sobre passar tempo, imenso tempo a fazer aquilo que aparentemente é desnecessário ou inútil. Porque não se materializa de uma forma logo imediatamente útil, não é? Sim, ou que se calhar questiona. Sim, que não grita um assunto de uma forma óbvia ou pronto, e o meu ato político também passa por aí, passa por continuar a reivindicar o meu tempo, mas depois as imagens pois é claro que quando eu explico as pessoas empatizam e relacionam o que eu digo com o que ali está, mas realmente são superfícies, na maior parte das vezes, muito céticas. Percebo. E que foi uma surpresa para mim. Quando eu comecei a fazer coisas e eu olhava e pensava, por que raio é que só me saem linhas e coisas geométricas e planos de cor? Eu não via nada assim. Agora tenho que perceber o que é que eu faço com isto. Onde é que tenta? Eu gostava de ouvir a tua perspectiva. Eu acho isto muito curioso o que a Rita está a dizer e vou especular aqui. Força. Porque nós cá também trabalhamos de uma forma muito semelhante. Eu consigo ver as diferenças, mas não consigo ver as semelhanças. Mas é engraçado que nós somos as duas artistas visuais ou artistas plásticas e eu estava a reconhecer algumas coisas porque quando tu fazes essa questão, está aqui a tentar perceber as imagens, porque, ou seja, artistas visuais, né, trabalham com imagens, mas acho que não são as imagens que produzimos, acho que é... Ou seja, eu sinto que não interessa tanto as imagens que eu produzo, se bem que também posso falar sobre elas, mas é a forma, é a metodologia, é a prática. Apesar de eu ser artista visual, apesar de eu ser a pessoa que vai produzir imagens, eu ultimamente tenho identificado muito a minha prática com o meu trabalho artístico, com a minha prática artística, ou seja, com o fazer e não necessariamente com o resultado, que é uma imagem, e com uma forma que eu o faço. Daí que há pouco, como estás a dizer, o mesmo de ir à procura destes materiais e falar com estas pessoas, tudo isso faz parte essa metodologia, é esse o caminho. E claro que é curioso porque pode haver sempre esse desfazamento entre as imagens que tu tens do teu trabalho, que as outras pessoas veem. Eu acho que mesmo essas perguntas, porque eu agora também vejo, ao ser curadora em residência, num programa de residências artísticas de outros artistas visuais, às vezes também chego e digo-lhes, vamos nos concentrar então nas imagens, o que está aqui. Mas isso às vezes pode ser só um desbloqueador. Não é necessariamente que o teu trabalho se vai reduzir a isso. Porque depois o que interessa é o que tu fazes. Eu sinto que depois tem um bocado a ver com o que estavas a falar da Lourdes de Castro, que é esses gestos, é o exercício também. Sim. Mas, mesmo assim, eu acho que o meu trabalho não queria... daí também ser, por exemplo, possivelmente muito diferente do da Raquel. Não queria imagens narrativas. Eu acho que... E a imagem interessa muito como elemento, por exemplo. Interessam muito as imagens literárias como figura de estilo. E eu tenho interessa muito, não sei, como objeto que eu tenho de contacto ou de referência e como é que eu transporto isso para o meu trabalho. Não é que eu tenha que transportar ou que eu tenha que traduzir, mas há aí qualquer coisa que me interessa que eu depois lido e desenvolvo através do meu trabalho, que não é através da palavra, não são imagens nesse sentido, são outras. E eu acho que então as minhas imagens podem se calhar ser imagens mais, não é bem fechadas, mas imagens mais curtas e não uma imagem que se possa, vamos dizer assim, traduzir uma narrativa. Certo. E eu consigo reconhecer algumas coisas, às vezes são coisas muito simples. Por exemplo, eu tenho muitos objetos que são objetos juntos, portanto, há aí qualquer coisa que me interessa quando constantemente à procura, que é esta imagem de coisas unidas, às vezes só coisas superpostas, às vezes coisas que são forçadas a estar juntas, ou coisas que estão perto, mas são ligeiramente diferentes. Tudo aí, há aí várias imagens que me interessam, eu não sei muito bem o que é que elas são.
Mas é através desse campo que é abstrato. As imagens são... É difícil falar delas, não é? Atenção, eu quando falo aqui de imagens, se calhar não estou a utilizar a palavra da melhor forma, mas o que eu queria dizer, entretanto vou passar para outra coisa. Eu, quando penso em imagens, as imagens também podem ser um objetivo e também pode ser um processo qualquer. Quando eu digo tende para alguma coisa, se calhar pretende comunicar sobre alguma coisa. Já voltamos a isto. De qualquer forma, visto que a Rita estava a falar de uma coisa que eu também queria mencionar com a Raquel, que já falámos, que é a questão da comunicação, e eu gostava de, se for possível, citar aqui brevemente algo que uma das personagens da Raquel diz na peça Longe, para ter a perspectiva da Raquel, e em que a certo momento a personagem diz: eu não posso ser objetiva. Eu não posso ser porque, como vos disse, morreram avô, padrinho, madrinha, minha irmã, padrasto, avô, gato, gata, gato, cão. Ou seja, eu tentei entender, compreender aquilo que vou falar, mas não posso ter uma perspectiva objetiva ou científica ou distanciada. Mas às vezes também penso quem tem, porque ninguém tem. Sem querer ofender os cientistas que fazem um bom trabalho, sem querer dizer aquelas coisas, a ciência é uma máfia, vamos todos deixar de tomar medicamentos e vamos fazer reiki. Não é isto. Eu sei que a ciência é factual, a minha pergunta, se calhar, é se é verdadeira. E depois, curiosamente, a personagem mais tarde até diz uma coisa que eu também achei muito interessante, que é: a magia de todas as coisas do mundo pode ser estragada pela ciência. É uma coisa que me ficou em mente. Eu tinha aqui uma pergunta que, entretanto, depois eu percebi que não fazia muito sentido, mas o que eu gostava de saber é, visto... Depois acabámos por te falar de outra peça chamada Ruído, que tu se calhar depois podes falar dela. Nós voltámos aqui a falar de comunicação. E o que me interessa se calhar aqui é uma coisa que uma vez a artista Odete apelidou de abismo comunicacional, que a Rita também estava a falar, muitas das vezes entre que o trabalho faz e como ele existe, e depois como é que ele é comunicado, transposto para o lado de lá. Gostava que pudesse falar um bocadinho sobre comunicação e sobre o discurso, se for possível. Sim. Se for difícil, eu... Não. Estou só a pensar... Pronto. Eu escrevi Longe há muito tempo, em 2018, e é uma peça muito importante no meu percurso, porque foi a primeira vez que eu me propus a dirigir uma peça profissional, foi a peça que fundou a minha estrutura, era uma peça que interessava uma questão muito importante na minha vida, que tinha a ver com a perda da minha mãe, assim, vou explicar isto a ver se isto faz sentido, se não fizer ajuda-me, que é, basicamente eu queria tentar compreender obsessivamente a nível científico como é que a memória funciona para entender o que é que acontece às imagens das pessoas que morrem a partir do momento em que nós deixamos de ter contacto com elas, ou passamos a ter contactos fixos, vídeos, fotografias, etc. Então, basicamente, a proposta era tentar, através da ciência, explicar isto e esgotar o assunto, porque uma coisa que eu acho que, tendo perdido algumas pessoas, eu sempre senti que era uma das mitologias mais brutais, na minha opinião, quando se perde alguém, esta ideia de que o luto é um processo e um dia vai chegar ao fim e não sei o quê, não sei o que mais. Eu acho que isto é uma coisa que eu queria mesmo endereçar, porque sinto que é injusto para a maior parte das pessoas que pedem a alguém essa regulamentação da expressão de perda, por exemplo. Então eu queria muito trabalhar sobre esta ideia de uma personagem, mais ou menos, que tenta obsessivamente compreender até esgotar um assunto, ou seja, tentar mesmo estudar aquilo ao máximo que eu conseguisse, tipo apoiar as neurociências, não sei o quê, mas, não cheguei super longe, como é óbvio, mas o que eu gostava mesmo de fazer era como é que este discurso, e é sobre discurso, hoje é muito particularmente sobre discurso, como é que o discurso hipercientífico que ela tentava fazer estava constantemente a ser traído e a falhar. Ou seja, o que a mim me interessava, na verdade, era provocar uma imagem disto, e vou roubar a Odete, mas citando a Odete, o abismo comunicacional, porque acho que é mesmo fixe para que eu queria trabalhar nessa peça, que é, eu queria trabalhar a diferença entre nós tentarmos explicar tudo, tentarmos falar, tentarmos ocupar o tempo, a tentar compreender, e o quão surpreendente é a incompreensão que constantemente nos está a surgir e com a qual estamos sempre a embater. Sendo que eu tentava fazer isso
Esse texto, por exemplo, a nível visual, tinha uma parte grafada em que a mancha gráfica era preto, depois tinha uma parte em que a mancha gráfica era azul, que eram à partes, por exemplo, essa coisa de eu não posso ser que sou objetiva, não sei o que dizer que mais. Quer dizer, o que é ser objetivo? Isto é uma parte, né? Depois tinha uma coisa chamada desvios, em que é como se de repente houvesse alguma coisa que surge e que é inelutável, ela tem de falar no meio do texto. Ou seja, era como se ela estivesse a tentar fazer uma conferência, a tentar falar, mas estivesse constantemente a falhar. Ou seja, o texto da conferência, na verdade, era uma máscara do estado em que ela estava, que estava sempre a furar o texto de conferência. Tanto que depois o texto transformava-se muito mais num texto cor-de-rosa do que no texto inicial, que era mais preto, texto de conferência. Para mim, esta ideia de trabalhar é como é que eu encontro e eu acho que o teatro tem esse movimento que é incrível, que é como é que eu posso encontrar uma forma de apresentar e propor esta tensão de não compreensão também, porque a mim o que me interessava não era tanto eu dizer assim, descobri imensas coisas sobre a memória, ou exprimi imenso a minha perda, era muito mais o que é este estado de estar a tentar existir dentro deste, e resistir, como tu dizias há bocado, dentro destas sensações. E a ciência tem essa coisa que eu acho que dá muito conforto, sei lá, eu, por exemplo, uma coisa um bocado palerma, mas eu quando estava a estudar, eu durante eu sou muito racional e a minha família é toda ultra racionalista, e a dada altura eu pensei, será que eu acredito em fantasmas? E fiquei um bocado obcecada com aquilo, será que eu acredito que é possível existirem fantasmas? E estava mesmo obcecada, então comecei a estudar fantasmas, não sei o quê, pronto. E a dada altura percebi, a ciência resolveu este problema, eu claramente não acredito em fantasmas. Foi assim uma coisa. Mas depois, por outro lado, há um lado em mim que pensa, quem me dera acreditar em fantasmas, era incrível. Então depois ficou a ciência consegue acabar com todas as coisas. E a minha questão relativamente à ciência ser factual, mas não ser verdadeira, tem a ver com, eu confio na ciência, acho que o que está a existir enquanto descrédito da ciência é um horror da desinformação, acho que o que está a acontecer relativamente às vacinas é inacreditável. Um artigo fraudulento dos anos 70 que já foi provado 20 mil vezes que era fraudulento sobre o efeito das vacinas, por exemplo, e continua a ter efeitos brutais. No Covid foi responsável por muitas mortes, o descrédito à ciência, acho que é mesmo importante termos isto em conta. Mas o que é que eu acho? Acho que a ciência, sendo factual e sendo aplicável, não se pode transformar numa mitologia passível de ser verdadeira ou falsa. Ou seja, acho que a ciência tem que estar numa outra ordem, que é um facto, é uma descrição, não pode ser uma narrativa. É nesse sentido que eu acho que a ciência, será que é verdadeira? Porque não é bem disso que se trata, eu acho que é mais uma questão de descrição. E depois, relativamente a isto, voltando a 2021, a minha irmã é astrofísica, trabalha no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, e ela propôs-me, no âmbito de um projeto de investigação dela, propôs-me fazermos uma peça de divulgação científica sobre ondas gravitacionais. E nós fizemos esta peça de divulgação científica no planetário da Universidade do Porto, e aí apareceu o tal problema do discurso, que é o quê? A missão, ou seja, enquanto que, sei lá, por exemplo, no longe eu queria comunicar a contraposição entre a sensação de luto e, sei lá, o que a ciência dizia sobre isso, ou o que íamos descobrindo. Sei lá, houve uma altura em que lembro-me de estar a ler um artigo científico e descobri que a memória mais bem guardada é aquela de que uma pessoa não se lembra. Porque sempre que tu te lembras de uma coisa, tu vais voltar a fazer as sínteses proteicas do teu cérebro. É horrível isto. Sempre que tu pensas na pessoa que mais adoras no mundo, estás a deitar essa imagem fora. Então eu fiquei muito obcecada com isto, da ciência ser muito cruel. E ao mesmo tempo, de como é que a ciência embate com a confusão, que é, por exemplo, perder alguém, naquele caso específico. Neste caso, eu embati com outra coisa que foi, como é que se escreve e se cria uma imagem para coisas tão difíceis de explicar, como ondas gravitacionais e, sei lá, as grandezas de tempo que estamos a falar são milhões e milhões e milhões de anos, não é? Tipo, 2 meses, não é? Ou seja, como é que nós conseguimos criar formas de discurso que permitam comunicar e usar o tempo que temos aqui com o público para falar sobre isto, e a missão era totalmente diferente dos meus outros trabalhos, porque era uma missão de divulgação, era mesmo um espetáculo de divulgação científica. Como é que nós conseguimos fazer isto? E ao mesmo tempo, eu estava sempre a fugir para outras coisas, pois a minha irmã revia o meu texto constantemente, né? Então a minha não era, isto não é objetivo.
isto não é factual, isto não é não sei o quê. E é muito, ou seja, foi um bocado, enquanto eu estava à procura dessa dissonância, desse abismo comunicacional, que era o que eu queria comunicar no longe, sinto, por exemplo, no ruído, a minha obrigação, tendo em conta que o objetivo de espetáculo era diferente, era muito mais como é que eu quebro este abismo entre como é que eu crio uma imagem que explique, mas que não deturpe. E havia sempre lá a minha irmã, vamos dizer, quando eu estava a fazer ao lado. E então, pronto, para mim, a nível da minha prática, eu sinto que uma coisa que me interessa muito é que, mesmo que não seja discursivamente, mesmo que não seja a partir das palavras, interessa muito pensar na ideia de comunicar, ou comunicar uma coisa que não é comunicável, como esta diferença entre aprender coisas sobre os mortos e sentir coisas sobre os mortos. Como é que nós comunicamos em comunicabilidade ou como é que comunicamos, por exemplo, estas grandezas super difíceis, porque ainda por cima não sou astrofísica, né? Eu tive de aprender aquilo, foi horrível. E eu acho que para mim há qualquer coisa no privilégio de poder estar num palco a falar com pessoas que estão lá e ao mesmo tempo a responsabilidade de ter dinheiro público para gastar, que tem muito a ver com isso, que é, eu sinto que o meu foco de trabalho é muito nessa ideia de comunicar. Comunicar não quer dizer que seja simplista, não quer dizer que seja que eu te diga exatamente o que eu acho sobre uma coisa. Para mim, comunicar tem a ver como é que encontramos formas de fazer perguntas sobre este assunto. Porque mesmo relativamente às ondas gravitacionais, é óbvio que é importante que as pessoas compreendam, mas nós depois tínhamos um acesso a uma página que explicava de facto o que é que são ondas gravitacionais. Mas a verdade é que interessava mais o que é que uma onda gravitacional tem a dizer para nós, né? E que perguntas é que permite fazer. Pronto, ou seja, relativamente à comunicação, eu acho que é muito importante, pelo menos no meu trabalho, eu sinto que é muito importante pensar nisto e esta coisa que tu falas, eu sinto na mesma, que é, o Amor Demónio era um espetáculo da Joana Montalverne, era um monólogo sobre freiras reais e ficcionadas, era um bocado para falar sobre a história da literatura ter sido, na verdade, enfiada em conventos e categorizada como escrita de freiras, porque há uma grande história de mulheres escritoras fechadas em conventos e que escreveram para o convento, né? E que nunca foram tidas como escritoras de facto. E eu fiz imensa pesquisa sobre freiras. Depois fui fazer o espetáculo e pensei, a minha pesquisa foi toda ao ar. Toda ao ar. Não é que o espetáculo não comunique, mas comunica de uma forma totalmente diferente. E há montes de coisas que eu sinto, não, isto não aparece. E eu acho que isso também é... Não sei, eu acho que é parte da cena autoral, que é matar alguns filhos, né? E é um bocado isso também. Porque tu, por muito que consigas comunicar uma sensação, uma ideia, uma pergunta, eu acho que tu nunca vais conseguir comunicar tudo o que aprendeste, porque isso é impossível, né? Claro. Então eu estava a pensar nessa mesma, quando tu estavas a falar em todas essas questões, até mesmo no paradoxo deste e tantos outros projetos, que é agora de repente temos de vir aqui e tentar sintetizar uma coisa que vocês fazem durante anos e anos e anos, por outro lado também é muito ingrato. E já agora, em hora e meia, e de forma clara e sucinta, não é? Sim. Também muitas das vezes passa por essa incomunicabilidade. E estava a pensar como tu estavas, acho que eu a sugerir bem, muitas das vezes, se calhar, os momentos mais frutíferos e produtivos é quando se geram esses lugares de encontro entre metodologias distintas, neste caso, entre metodologia científica e metodologia artística, mas que se calhar que não... Há bocado eu fazia uma pergunta que depois eu percebi que não fazia sentido, que era qual é a posição que se calhar esta ideia de verdade ou de objetividade deve ter na peça? Se calhar não deve ter, se calhar tem muito mais a ver com o encontro. Pois, porque imagina, numa peça como o Ruído, que era o objetivo, era ser divulgação científica, para mim foi muito importante que fosse de facto objetivo e factual. No entanto, sei lá, nos cadernos de, por exemplo, que estamos a disfarçar, porque não se sabe quem é a pessoa que escreveu os cadernos, não é divulgado, nós estamos constantemente a fazer o oposto, que é como é que nós mentimos e introduzimos dúvida sobre quem está a falar, ou seja, é o processo totalmente oposto, que é como é que eu introduzo dúvida constante, sendo que consigo estar na mesma com este... Eu acho que depende também do objetivo específico de cada coisa que queres comunicar, não é? Claro. Aqui também há uma diferença, acho eu, entre
o teatro e as artes visuais neste sentido de... Tu falas, Raquel, com uma peça através de um espetáculo. Sim. Eu, quando nunca penso em exposições, por exemplo. Pois. E por isso há coisas que acontecem semanalmente, diariamente. Sim. Que algumas delas, por exemplo, isto que eu trouxe hoje é um exercício, isto não é uma peça. E há coisas que vão acontecendo sempre e que se calhar nunca vão ser apresentadas e que por isso eu não penso exatamente através da mesma lógica. Sim, nem no formato final. Depois quando elas estão fechadas já nem me interessam mais. Interessou-me até lá chegar. Claro, como dizia a Tânia, não é tanto a imagem, mas os processos que estão atrás das imagens e que materializam essas imagens. Sim, eu também acho que tem muito a ver com isto, porque lá está, as exposições é outra vertente do trabalho e que proporciona explorar certas coisas, mas não é o fim do trabalho, e eu sinto que a minha prática artística, os trabalhos que eu faço, sejam objetos, esculturas ou desenhos, eu crio objetos para as pessoas viverem com eles. E primeiro sou eu que vivo com eles, mas depois eventualmente pessoas vão viver com eles. Ou seja, não é tanto comunicar uma coisa como num espetáculo, que estamos aqui a falar ou a transmitir ou fazer pontos e depois as pessoas vão. É outro tempo, é outra coisa. E isto vem de muitas coisas, mas vem e se calhar também de imagens, como o meu trabalho traz. Mas vem de que nós vivemos com coisas. Ou seja, se calhar de fundo, há aqui uma coisa que interessa na minha pesquisa artística, que é esta relação com coisas, com objetos, e as coisas, também depois tu podes ter uma relação afetiva, só estética, ou seja, o que está à volta de coisas, que não tem que ser só objetos, mas de coisas. E é isso, acho que para ir por aí, e temos pouco tempo, temos provavelmente mais 15 minutos, eu gostava de utilizar estes 15 minutos pelo menos para só 2 perguntas. Eu queria deixar tempo para uma última. Antes disso, para pegar aqui nos vossos trabalhos, se for possível, algo que me pareceu que acontece no trabalho da Tânia e da Rita, mas eu também gostava de saber a perspectiva da Raquel de uma forma diferente, é que muitas das vezes o vosso trabalho reclama outro tempo, que foi algo que nós falamos, que se aproxima da ideia de decrescimento, que também vai ser aqui importante, já falamos um bocadinho sobre isto há pouco, e o que eu tinha aqui apontado é que de alguma forma o atual contexto rege por ideais e por métricas muito mais ligadas a noções de aumento e de crescimento económico perpétuo, que muitas vezes agora têm vindo a ser questionadas por este movimento ligado ao decrescimento. A minha questão é se há de alguma forma, ou pode haver, uma aproximação entre o vosso tempo, o vosso trabalho, peço desculpa, e estas novas vontades que vemos surgir hoje, que reclamam, ou pedem, ou exigem uma relação e um tempo diferenciado com os objetos que estão à nossa volta, não só com os objetos artísticos, mas com todos os objetos que nos relacionamos. Eu gostava, na verdade, de saber como é que vocês veem a relação com os vossos objetos e que tempo é que eles pedem, ou que tempo é que se instaura entre a vossa prática e eles, e se é possível ampliá-los para algo mais para além deles mesmos. Mas primeiro gostava de começar para saber que tempo é que os vossos trabalhos pedem, de forma simples. Ou seja, estes que aqui estão não são trabalhos gigantescos, não são trabalhos que nos engulam, não são trabalhos que exijam a nossa atenção de forma muito direta e incisiva. Porquê? Porque é que eles não exigem esse tempo? Ou porque é que têm a natureza que têm? Porque lá está, porque acho que eu faço objetos para se viver com eles, e é o tempo da vida, que não tem que ser a vida toda. Tu, bastante, eu também troco, às vezes tenho os meus objetos na minha casa, e às vezes farto-me deles, ponho uma gaveta e ponho outros. Ou seja, isso é esse tempo que é diferente. Os meus trabalhos reclamam, de certa maneira, um tempo que já está obsoleto, que é o tempo da contemplação. Ninguém quer estar a contemplar uma pintura ou uma escultura.
Mas podem, e se as pessoas ficarem a olhar, tudo bem. Mas eu acho que não, realmente eu acho que trabalho com coisas que são para estarem ao nosso lado, de vez em quando olhares, ficares mais tempo ou não, mexeres. Eu, por acaso, uma coisa interessante que eu gostava de mencionar, não sei se posso, que é a forma como eles chegaram. Eu achei curioso como tu os trouxeste. Porquê? Embrulhados? Porque acho que denota esse cariz pessoal. Não sei se concordas. Não, sim, claro que sim, porque lá está, é sempre... E há pouco também, pronto, antes da conversa, que lembrei-me quando tínhamos falado na preparação desta conversa, que identifiquei a forma como tu querias organizar isto com a forma como eu trabalho, que é lidar com a realidade. Então, eu trabalho com as coisas que estão ao meu redor. E eu não vou embrulhar os objetos, eles são todos portáteis, isto tem uma razão muito, não só prática, mas depois também, porventura, ideológica, intelectual, que é a minha própria escala. Eu posso transportá-los e então eu não preciso de aceder a outros recursos que não tenho. Sou mais autónoma assim. E eu não vou embrulhar isto numa caixa de madeira, não sei. Se isso é outra coisa que eu tenho que aceder, não me interessa. Isso já era outro trabalho, porque depois também vou, cada coisa que surge, então vou considerá-la. E daí que também os meus trabalhos tenham sempre muito poucos elementos. Estes aqui são mesmo, aquele é a pedra e aquele metal que era uma parte de um objeto, de uma agrafadora, que saiu, eu fiquei com aquilo na mão. Então aquilo passou a ser um objeto passível de eu ter que lidar com aquilo. E aqueles desenhos naquelas bolas também surgem de uns outros desenhos, que era precisamente fazer este exercício de fazer desenhos só com grafite e com borracha. Ao tentar, que já tinha feito outros com mais elementos, ou com mais materiais, com mais riscadores. E então era tentar reduzir isso. Ou, às vezes tentar ter poucos elementos e isso pode até expandir muito as possibilidades. E isso também na forma como eu os transporto, ou como eu os guardo e como lido com eles. São objetos, de facto, não são... Mas eu diria que é uma relação um pouco comum. Eu acho que é isso que é interessante. Se calhar não é, e é errado da minha parte. Mas eu acho que vai contra essa ideia estereotípica de como é que se trata um objeto artístico, como é que tu carregas, transportas, te relacionas. Porque eu confrontei-me com isso ao ser artista, que é a realidade não é bem assim. Ou eu não tenho essa possibilidade, eu não posso ser essa artista. Eu não sou a artista que vai fazer pinturas de 2 metros ou de 1,80 m sequer, ou fazer aquelas que são assim, porque eu posso transportar, mas eu consigo ter uma relação mais direta com elas, é a forma como eu consigo me relacionar. E aí que está essa relação que tu falas entre os objetos. Sim, mesmo de armazenamento. Eu não tenho um espaço gigante para armazenar objetos gigantescos, portanto é muito mais fácil tê-los numa gaveta ou numa caixa. E outra coisa, não me interessa pôr assim tanta coisa no mundo, porque já existe imensa coisa no mundo. Portanto, não me interessa estar a fazer, lá está, pinturas de 2 metros, assim, vorazmente, porque... Essa sensibilidade é que eu acho que é relevante, é que é premente. Claro. Claro. Qual é a relação dos seus objetos com o secador de garrafa do chão, por exemplo? Tinha uma maneira de pensar muito igual. Claro, não, mas eu estudei arte e o Duchamp teve... Não, a relação é óbvia. Eu estou a produzir depois do Duchamp. Claro. Eu não sou indiferente a isso. Mas tenho outras referências. Há muitas artistas que são muito importantes para mim, até mais importantes do que o Duchamp, porque aprendi mais com elas. Maria José Oliveira, a Fernanda Gomes, que trabalham a partir das coisas que têm em casa. E se eu não tenho possibilidade de ter um ateliê grande e um ateliê fora de casa, tenho a possibilidade de ter um ateliê em casa, e se me acontece isto são esferas de desodorizantes Rolon, e eu tenho um ateliê em casa e ia deitar fora e percebi, isto é uma bola aqui, então tentei tirar e fiquei com, isto são ou seja, eu no meu espaço doméstico eu tenho que deitar o lixo fora. Mas como o meu espaço doméstico está dentro do meu ateliê e vice-versa, então esses gestos também entram dentro do meu processo artístico, do meu trabalho,
E traz-me outras possibilidades, e traz-me possibilidades que eu até acho que são mais justas para mim e, de certa maneira, para o mundo também, que é não idealizar e não ter que pôr o meu trabalho está ali naquele ateliê e eu vou fazer estas coisas gigantescas porque isto é arte. A arte também está dentro do mundo. E é esta maneira como eu posso trabalhar e gosto muito disso. É claro que não entra tudo. Sei lá, depois vou vendo, não sei. Claro, depois há um processo de seleção. Eu gostava de ouvir a perspectiva da Rita e saber de onde é que vem este papel e de onde é que vem este exercício para fazer uma última pergunta. Eu revejo-me completamente no que a Tânia está a dizer e também tem essa relação com as minhas coisas. Isto também veio dobrado no meio do caderno, não é um objeto final. Mas o meu tempo, ou o tempo das coisas que eu faço, também também não cabe neste sistema ultracapitalista. Mas por isso é que eu também não dependo desse sistema para o produzir. Tenho outro trabalho que me traz não sei se não diria infelicidade, mas traz-me um condicionamento de fazer com que eu não possa ir para o ateliê todos os dias, mas também, por outro lado, traz-me a liberdade de poder fazer aquilo que bem me apetece. Porque não dependo dele para viver. O meu sustento já está garantido com aquela profissão. Por isso, eu, quando vou para o ateliê, posso fazer o que eu quero. E acho que a forma que ele ganha está intimamente ligada com isto. Ele faz-me lembrar papel químico. É papel químico ou não? Não, neste caso são papéis de guardanapo, são guardanapos, os que se usam habitualmente para colocar debaixo de um bolo ou do pão. E é só um guardanapo que sempre me atraiu pela textura, até que um dia encontrei-o à venda, comprei e depois vou jogando com a elasticidade dele, até que ponto é que ele resiste ao que eu lhe faço. E neste caso são camadas de óleo, tinta de óleo, aplicadas várias vezes e que depois eu costuro. Neste caso é só um exercício em que eu estava a testá-lo. E também me interessa manuseá-lo desta forma e posso passá-lo a ferro e voltar a... Já aconteceu? Este não, porque o óleo não resistiria, mas já tenho uma outra que é acrílico e colocando o papel por cima ele resiste, sim. E é costurado à mão e pronto, isto depois veio de um outro objeto que fiz foi o primeiro objeto que fiz em grande escala, que é já não me lembro, tem, acho eu, quase 2 metros, e são umas folhas que é papel acrílico, um papel de máquina, o mais barato que existe, que normalmente é só para rascunhos, e que através de várias camadas em acrílico ele fica como um plástico, que é o que acontece neste também. E depois eu costuro esse papel e ele estava sob tensão nos fios, num cabo de aço. Com os pontos de laranja? Sim. Já não me lembro porque é que eu estava a dizer isto. Foi o primeiro objeto de maior escala que fiz. Mas fiz porque eu quis e porque fazia sentido naquela altura para mim. Não porque alguém me disse para eu fazer. Eu gostava só de destacar que eu também chamei a Raquel, a Rita e a Tânia também por isto, porque parece-me que há aqui uma sensibilidade e uma atenção muito particular e premente e relevante, na minha opinião, relativamente à realidade que está à volta delas e como é que esses objetos integram, aparecem, surgem e são de alguma forma agentes na prática artística de cada uma delas. Eu acho que é particularmente útil, especialmente o que tiveram agora aqui a dizer nestes momentos finais. E vou terminar, porque temos muito, muito pouco tempo, com um momento especulativo, que me interessa particularmente, espero que a vocês também, que é, depois de tudo isto, a minha pergunta, eu sei que aqui a questão de imagens é difícil, não é? Mas o que eu gostava de vos perguntar é que imagens é que queremos ou que vocês querem conjurar para o século XXI e que mitologias é que devíamos dedicar mais tempo a construir. E vamos terminar aqui. Não sei quem quer começar. Eu sei que é uma pergunta difícil.
Podes repetir a pergunta. A pergunta é que mitologias é que nós... Que tipo de mitologias? E aqui mitologias, mais uma vez, está a substituir imensas outras palavras, está a substituir imagens, está a substituir processos, está a substituir relações interpessoais, está a substituir sensibilidades, atenções, tempos de atenção. Que mitologias, que narrativas é que nós queremos criar? É que nós queremos contrapor às que já existem? Ou às que existem satisfazem-nos? Eu tenho vindo a pensar sobre isso estes dias e a mim interessam e gostava que as mitologias do futuro fossem as mitologias que vivessem do coletivo, do pensamento coletivo. Não pensarmos só para nós e usar os outros em nosso favor e ter consciência dessas tais subtilezas que tudo tem, que aplicadas às mais diversas formas ou temáticas, temos de pensar coletivamente e eu estou convencida que se eu tivesse o poder ou se me dessem um desejo, eu pediria para que acabasse a ganância, porque eu acho que é o fruto de todos os problemas. E só uma curiosidade, que das maiores revelações para mim nos últimos anos, e que foi um momento-chave em tudo na minha vida, foi o momento em que eu comecei a ler rótulos de supermercado, rótulos de ingredientes. E de repente eu senti-me no Truman Show. E eu era o Truman e todos nós o éramos. E foi a primeira vez que, de forma clara, era muito evidente como é que nós estamos envoltos numa mentira. E desde pequenina que eu ouvia é o sistema, mas o sistema para mim era uma coisa abstrata, eu não entendia o que era o sistema. E nessa altura foi quando claramente eu percebi o que é o sistema. E foi um momento de viragem, alterou todos os meus padrões diários, o ter de ir ao supermercado, por exemplo, e em vez de comprar as coisas em 5 minutos, passei a ter de estar meia hora a comprar, porque as coisas requeriam essa atenção que não nos puseram alerta para. Quando na minha casa havia, por exemplo, a típica planta, aquilo não era manteiga. Aquilo é uma quantidade de aromas e conservantes e óleos de palma que destroem florestas e etc. Pronto, isto tudo para dizer que é preciso muita atenção para o contexto onde estamos inseridos e os outros que nós temos perante nós e os objetos que consumimos e acho que é preciso, sobretudo, uma lógica de coletividade. Se calhar até evidenciar todas as cadeias relacionais que existem à nossa volta, mas que nem sempre estão evidentes. Que nesse caso, sim, por exemplo, pode remeter para desflorestação, pode remeter para trabalho, recursos, por exemplo. Muito mal pago e de exploração. Eu acho que relativamente à mitologia, que eu não tenho disto com nenhuma certeza, mas também muito raramente tenho certezas da vida, por isso, mas acho que esse distanciamento que permite, por exemplo, o capitalismo, eu acho que não devia estar na mitologia do futuro. Nós podemos esquecer que a nossa roupa foi feita por uma criança, matou 50 rios, envenenou 70 florestas, acho que não devia ser possível. Por isso eu concordo com o que estás a dizer e com a ideia do coletivo. E de facto acho também que, para mim, as mitologias do futuro deviam ser anticapitalistas e acho que também devia... Não sei bem como dizer isto, mas eu sinto que há qualquer coisa que não pode ser simples. Que tem de ser complexo. Pois, porque tudo isto dá trabalho. Pois. A ir ao supermercado passa a precisar do dobro do tempo que tu despendias antes. Ou seja, não vai de encontro a este tempo acelerado. Sim. Só duas coisas rápidas. Se calhar
insistir mais numa coisa que nós também falámos numa reunião anterior, ou pelo menos que eu mencionei, que eu acho que é importante, que é esta ideia de práticas de contextualização, ativamente, conscientemente contextualizar, visualmente, discursivamente. E o que tu estavas a falar de complexidade eu acho muito importante, porque há muitos autores e muitas pessoas que têm pensado nisso, nomeadamente o Daniel Inhariti, que, por exemplo, quando fala de democracia complexa, sublinha esse mesmo aspecto, ou seja, quando nós construímos processos por etapas, quando os complexificamos, tornamos-los mais robustos, mais sustentados. E muitas das vezes isso nem sempre, ou não deve significar burocracia que impeça, que estagne, que dificulte, mas sim que desdobre e que gere nuance, que é o que muitas das vezes eu acho que também falta. E vou terminar contigo. Sim, não sei se eu acho que concordo muito com o que estás a dizer. E eu estava a pensar quando estás a falar de complexidade, Raquel, que eu também pensei que talvez, ou seja, também não é acabar com todas as mitologias e depois há outras, isso também depois depende do ponto de vista, há algumas coisas que são importantes manter e sei lá, nós sofremos e alimentamos das mesmas coisas também, portanto não podemos negá-las. Acho que é isso, que pode ter a ver com essa complexidade e desdobramento, e talvez também é muito importante a atenção, e eu acho que é isso que um trabalho artístico traz, sobretudo essa resistência poética, essa resistência também da atenção, e seja a atenção às palavras até, ou atenção à outra pessoa, ou atenção a temas mais abrangentes e mais políticos, por exemplo. Acho que é muito importante a atenção, e depois nós aprendemos com isso também a um nível pessoal e humano, e isso é muito importante. Eu gostava de agradecer a vossa presença aqui. Eu fico Obrigada. muito feliz com estas questões que mencionaram e com estas chamadas de atenção para vários aspectos, quer seja para temporalidades, para trabalho artístico, para temáticas, para informação. Eu acho que se tocou aqui em pontos que são muito relevantes e que serão depois desdobrados e aprofundados futuramente. Eu agradeço a todos e espero poder continuar a desenvolver estes tópicos futuramente. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada.